nossa campanha do mês de setembro. As feiras aqui tem sido muito bom. E é a campanha do Filho Pródigo, né? Ele está de volta, né? E vamos pagar preço e trazer de volta aqueles que estão afastados, né? Nós tivemos um ano aqui que deu 50 reconciliações. Então vamos fazer essa meta de novo aí, amém, irmãos? Amém? Vocês estão junto comigo? Mínimo 50 pessoas de volta para a casa do Pai, amém? Obrigado, irmão, Deus abençoe. Eu tenho encontrado muitas pessoas desigrejadas, né? Eu falei hoje de manhã sobre isso. Tenho encontrado pessoas sem igreja, é absurdo, né? E aí eu perguntei, teve uma pessoa mesmo que eu encontrei, quando você está com a igreja? Não estou em igreja nenhuma. Mas como assim não? Eu estou em casa. Mas como assim não? Né? E eu falei, camarada, mas vamos domingo na igreja então? Falou, não, eu reúno com a família. Eu falei, como assim se reúne com a família? Não, a gente reúne para fazer o culto em casa. E eu conhecendo a experiência dele, né, conhecendo a bagagem que ele tem, né, uma pessoa leiga no assunto, peguei e perguntei para ele, tá, e como é que você está dando dízimo, oferta, as ordenanças, como você... Não, eu estava até falando com a minha esposa sobre isso e tal, né? Falei, rapaz, você conhece a palavra, né? Falei, vou fazer uma visita para você, já coloquei ele no meu propósito, né, de oração. E muitos irmãos, muitas vezes pessoas frustradas, desanimadas, né? Tristes. E uma coisa, irmãos, eu confesso para vocês mesmo que eu tenho batalhado com isso. Então não dá para entender como que a gente vem para uma igreja, para um culto, vamos dizer assim, no contexto geral, não, né? Mas a gente volta pior do que chegou, né? Muitas vezes os irmãos se magoam com o outro por causa de coisas assim tão insignificantes, né? Por causa do sapato, por causa de um procedimento de repente que acontece aqui, o outro chegou, a guitarra estava torta, o outro chamou a atenção porque caiu a cadeira, né? O outro chamou a atenção do filho que estava tirando a atenção do culto, né? Coisas muito, são, irmãos, honestamente, né? Honestamente, são coisas assim tão, no contexto, no padrão, tão insignificantes, na questão do padrão divino de Deus, ao ponto da pessoa colocar isso como peso para impedi-la de continuar, né, de congregar, de ficar na presença de Deus. Irmãos, eu não consigo aceitar que isso é de Deus e que essas pessoas estão, não quer dizer que não sejam cristãs, mas que o Espírito Santo, que se dá lugar para o Espírito Santo, tem que haver perdão, irmão, tem que haver cura, tem que haver humildade, né? Não dá para entender um negócio desse. Pessoas que vêm para a igreja e voltam para casa pior do que vieram, né? Então ele fala assim, se for para mim voltar pior do que eu estava, eu prefiro ficar em casa. Mas é isso que o inimigo quer mesmo, né? Que as pessoas fiquem em casa, porque é interessante isso. A única coisa que ele para de vir é na igreja. As outras coisas ele faz, ele continua trabalhando, ele continua estudando, ele continua passeando, saindo de férias com a família, né? Fazendo tudo, menos congregar. E ele fala, não, eu estou bem com Deus, mas no íntimo assim, não, eu não vou mais na igreja por causa do fulano, porque ele fez isso comigo, que ele falou isso para mim, e não se trata, gera uma ferida, e o único que lucra com isso é Satanás. Sabe por quê? O Valci vai colocar um vídeo para nós agora que fala sobre a casa, né? Por mais que eu vou ficar em casa, pastor, eu vou cultuar em casa, tá? Mas a casa, ela só é o ponto de partida para a gente entender realmente o que é igreja, né? O que é igreja? Então, quando fala casa, célula, né? Então, vamos ver esse vídeo e depois nós vamos dar a introdução à palavra, amém? Isso, ficou? Volta um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá.
Vamos ver. Ver se vai dar certo. Tá bom. Vai dar? Não, não vai dar. A gente volta pro finalzinho, tá bom, você? A gente volta pro final. O áudio, né? E a gente fecha no final. Não tem problema, amém? Aleluias. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a seguir. E a gente vai pensar um pouquinho. Com o tema da nossa mensagem hoje é: como anda a terra do seu coração? Como anda a terra do seu coração? E essa mensagem está lá em Mateus 3, né? Lemos Malaquias. E Mateus 13 diz o seguinte: você está comigo em sua Bíblia, amém? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em uma boa terra, e deu fruto, 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos continuar. E acercando-se dele os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não lhes é dado ainda, porque aquele que tem se dará e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e não compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, dizendo: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo, ó irmãos, que tem tudo a ver com o que eu ilustrei no começo aqui, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai-vos, pois, essa parábola do semeador. Agora Jesus explica, ele diz o seguinte, versículo 19: olhando alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata. E o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Lembra quando as aves do céu vêm e pegam? Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, ele logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém, irmãos? Amém? Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nessa tarde o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que essa semente
venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Amém? Você crê nisso? Amém? Então o tema da nossa mensagem, nossa reflexão é: como anda a terra do seu coração? Amém, irmãos? Como anda a terra do seu coração? Essa é a frase de hoje. Vamos analisar como está o nosso coração diante da palavra de Deus. Como é que está a terra do nosso coração? Será que ela está uma terra boa? Será que ela está uma terra onde as aves estão passeando? Será que ela está uma terra muito fraca, com muita pedra, sem raiz? Será que ela está uma terra com espinhos sufocando? Isso é o que eu queria trazer para você, porque como é que eu posso afirmar que o meu coração é uma terra boa, né? Eu posso afirmar, pastor, eu tenho 3 coisas importantes. Como que eu posso afirmar realmente que ele é uma terra boa, né? Está aí um desafio para a gente analisar assim, como é que anda o nosso coração. O que nós podemos plantar nessa terra, se ela está ruim ou se ela está sem água, gente? Olha lá, Salmos 26:2, abra sua Bíblia se você puder. Salmo 26:2 fala uma coisa que eu acho assim maravilhosa. Salmo 26:2, amém? Olha o que diz lá no Salmo 26:2, diz o seguinte: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Amém? Por que está falando esquadrinha os meus rins? Porque naquela época o povo judeu, você sabia disso, que para ele a força dele não era na cabeça, no cérebro. Quando ele fala dos rins, ele fala do ventre. Para eles, na época, eles entendiam que a vida estava no ventre, né? Então por isso que ele fala das minhas entranhas, né? Davi mesmo expressa muito isso, porque o judeu não entende, na época não entendia que é na cabeça, Max, que fluía tudo, né? Do coração, da mente humana, né? Eles entendiam que a vida estava aqui, ó, entendendo? A vida estava aqui. Então por isso que ele falava assim, dos meus rins, né? Entendendo? A minha aflição, das minhas entranhas, né? Eu acho interessante isso aí. E Davi falou isso: Senhor, me sonda, me prova, esquadrinha os meus rins, né? Entendendo? Será que eles sabiam que alguém tinha pedra no rim naquela época, né? Entendendo? Será que o povo antigo tinha, né, cálculo renal, né? Entendendo? Né? Mas ele já estava profetizando aí os exames de, como é que é o nome? Tem 2, né? De ultrassonografia e também qual que é o outro? Ressonância magnética, né? Entendeu? Esses dias eu precisei, há um tempinho atrás, eu precisei fazer uma ressonância, né? E foi num dia de encontro, eu preparado, ativou uma pedrinha no meu rim, né? E quem já teve sabe como é que funciona, né? E aí o doutor Joia lá, um grande amigo, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma varredura completa já nos seus órgãos vitais aqui, para ver como é que está, né? E aí o doutor chegou e falou: ó, Jesus, os rins estão bem, tem uma pedrinha, um cálculo, já está saindo, tal, a gente vai fazer uma cirurgia, ver o que pode ser feito, tal. Falou: só que você tem um nódulo no fígado, entendendo? Você tem um nódulo no fígado, então a gente vai ter que observar o que é esse nódulo, o que está acontecendo. Só descobriu por causa da ressonância, né? A ressonância foi e acusou, né? Davi estava falando isso: Senhor, sonda-me, esquadrinha os meus pensamentos. Será que você tem feito isso também? Senhor, me sonda, né? Esquadrinha os meus pensamentos, me mostra aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Isso vai fazer muita diferença para nós, irmãos, para nós não cairmos numa vida de religiosidade. Nós temos que tomar cuidado. E aí, o que acontece muitas vezes? Com essa palavra não vem, eu tenho que afirmar. Para mim afirmar, eu tenho que pedir para Deus sondar o meu coração. Sabia que se a gente for analisar por nós mesmos, gente,
nós não vamos sempre ser injustos, né? Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. Tipo assim, se eu for fazer uma autoavaliação minha, né? Eu vou me sondar, mas eu vou me sondar com um pouquinho mais de misericórdia de mim, né? E vou muitas vezes até justificar os meus erros. E quando eu me justifico diante de Deus, pedindo para Deus me sondar, e me submeto a Deus por isso, o meu pensamento, o meu sentimento, com certeza vai ser muito diferente. Amém? Eu acho interessante quando Isaías, no versículo 64, e o versículo 6, né? Isaías 64, 6, fala uma coisa interessante. Se você puder abrir sua Bíblia, então você vai colocar para nós. Mas eu acho interessante quando Isaías ele avalia a justiça dele, né? Ele avalia a justiça dele em Isaías 64, 6, entendeu? Isaías 64, 6, o profeta falou um negócio interessante, olha só, diz o seguinte: pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Amém? Mas interessante isso. Será que quando você pega a Bíblia aqui, quando vê Isaías falando isso, sabe o que é trapo de imundícia, né? De repente vocês não sabem o que é, alguns não sabem, mas quando o profeta fala aqui, a minha justiça é como trapo de imundícia, ele está falando que a justiça dele é como um absorvente feminino, né? Falou, olha, a minha justiça é igual a um absorvente feminino, porque naquela época eles eram chamava o absorvente que a mulher usava de trapo de imundícia. Então ele traz essa ilustração, a minha justiça jamais. Então por isso que eu falei, quando a gente para se autoavaliar, a gente vai sempre ter uma justificativa para a nossa conduta, para nos avaliar. Por isso, aí ele fecha falando sobre a questão da nossa do nosso pecado e da nossa iniquidade. Por quê? Quem tem traz um copo de plástico aí para mim, traz aí para mim, Valci, pode ser usar isso, a Ju está trazendo aqui já, e eu vou explicar para vocês o que é iniquidade, e o que é quando Jesus faz aquela palavra que diz o seguinte: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o que é, pastor, a iniquidade? O que é, pastor, as nossas transgressões, né? Vamos pensar que esse é o copinho, e esse copo está bonitinho ainda, né? Está um copo bonito aqui, e ele foi moído pelas nossas transgressões, né? Ele foi ferido. Vamos ver que a gente faz uma transgressão, nós já conhecemos a palavra, e a gente faz uma transgressão. Então quando você faz uma transgressão, ó gente, você ainda você transgrediu, ó, tá? Mas ainda, querendo ou não, ainda há um conserto. Tá vendo aqui, ó? O copinho está aqui, mas se você colocar ele com cuidado, você coloca um arroz, um feijão, alguma coisa mais sólida, né? Se você ainda quebrar ele um pouquinho, você de alguma maneira você consegue, ó, aí, ó, fazer ele. Então ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então aqui a pessoa ainda tem um consertozinho ainda, então dá para consertar. Mas quando fala assim que ele foi moído pelas nossas iniquidades, ó, moído, ó, e agora? Tem condição de usar o copo de novo? Porque a iniquidade, gente, é o que vai nos afastar de Deus. E o que é iniquidade? É quando eu deixo o meu coração endurecido diante da palavra. Iniquidade é quando aquela pessoa fala para você assim: eu sei que eu estou errado, mas eu não tenho forças, eu não quero. Eu sei que eu estou errado.
é quando a pessoa sabe que ela está errada, mas ela não quer mais. Então, por isso que fala assim, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Por isso que Jesus fala também, lá no grande julgamento, da ilustração de uma parábola, quando chega o grande trono branco, e ele olha e fala assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu orei e as pessoas foram curadas, em teu nome, Senhor, Senhor. Aí ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque, gente, a iniquidade que nos afasta de Deus, mesmo a gente conhecendo Deus, por isso que ela é um dos maiores pecados, e que traz sobre a questão dos anjos caídos. Os anjos caídos, eles conhecem a Deus, eles conheceram a glória de Deus, eles estabeleceram uma comunhão quase que íntima com Deus, mas eles não têm mais direito à salvação. Eles não, é totalmente obsoleto a eles o arrependimento. Para nós ainda há arrependimento, enquanto a vida há esperança, amém? Mas ele foi moído pelas nossas, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Se nós não pedimos para Deus sondar o nosso coração, a iniquidade vem, aí vem as feridas, aí vem as mágoas, aí vem a semente do diabo, e as pessoas que, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, pastores, evangelistas, pregadores, missionários, simplesmente eles conseguem cair numa armadilha satânica, e o ministério, chamar e tudo que Deus fez para eles, muitas vezes pode ser sufocado, se ele não entender o que acontece, para Deus sondar como está a terra do coração dele. Amém, gente? Então a gente tem que fazer isso, tá? No Salmo 57:6, para a gente fechar essa parte, diz o seguinte: preparado está o meu coração a Deus, preparado está o meu coração, eu cantarei e lhe darei louvores. Então, como está o seu coração? Como é que você veio para a igreja hoje? Vou ter que ir para a igreja, meu Deus, estou tão cansado. Eu estou assim, meu Deus, como eu quero ir para a igreja, como eu preciso ir, como eu preciso ter um tempo com Deus. Como é que está o seu coração? Isso vai fazer a diferença na sua vida, amém? Então, primeiro ponto, como anda a terra no seu coração? Você pode afirmar que o seu coração está uma terra boa? Será que você pode afirmar isso? Então, deixa o Espírito Santo falar contigo nesse momento. Ponto 2, a terra pode ser boa. Para ser boa, gente, ela tem que ter água, né? Fala comigo, água. E eu estou com muita sede hoje. A terra, para ser boa, tem que ter água. Realmente não tem nada, a vida não existe sem água, né? Você sabia que em Israel, as terras lá são muito férteis, mas existem lugares lá que tem mais de 100 anos que não chove, 10 anos, 20 anos, 50 anos que não chove, né? Eu vi uma entrevista com o pessoal Diante do Trono, e eles foram gravar um DVD, um clipe, e eles pediram um sinal de Deus, que naquele dia Deus fizesse um sinal para confirmar que o projeto deles era de Deus. E caiu uma chuva, uma garoa fina, e eles ficaram assim, alegres, o pessoal muito alegre e tal, e os funcionantes, né? E eles ficaram, gente, que bênção, tal. Aí um dos judeus nativos falou: não, é que nesse lugar aqui tem 100 anos que não chove. Eles ficaram assim, como assim 100 anos que não chove? Tem 100 anos que não chove. Aqui pertinho de nós, na Bolívia, no deserto de sal, tem lugar que tem 300 anos que não chove, que não cai uma gota d'água, né? Então, quando não tem água na terra, não tem como ter vida. Aquela vitamina fica ali, né? A terra fica vitaminada, a terra está cheia de nutrientes, mas ela precisa da água. Você sabia disso? O nosso coração é a mesma coisa, sabe por quê? O que mais acontece com muitos cristãos, gente? É que, por exemplo, a vida dele pode ser até uma terra boa, ele é uma pessoa boa, ele é uma terra boa, mas, gente, para a terra continuar boa e para a terra mostrar todo o potencial que ela tem que ser regada. E o que acontece muitas vezes conosco?
Nós somos terra boa, nós nos capacitamos, nós já fizemos todo tipo de curso, nós já passamos por vários encontros com Deus, nós já fizemos todo tipo de trabalho, experiência de edificação, que nem os grandes profetas tiveram. Quando eu vejo assim, um encontro com Deus mesmo, gente, é uma coisa tão maravilhosa, uma bagagem de sabedoria quase que completa, né? E tão rápido para a gente ter ali, e as pessoas simplesmente voltam e ficam até piores do que eram antes. Foram para o encontro e voltaram piores, depois se deixam voltar a ser piores. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem uma terra muito boa, ele recebeu muita bagagem, recebeu muito conhecimento, ele recebeu até muita experiência com Deus. Conheço pessoas que tiveram experiências tremendas com Deus, de ressurreição, de curas, de milagres, e hoje essas pessoas estão totalmente estagnadas. Por que será? De repente o que acontece? A pessoa parou de regar, parou de deixar essa água, e essa água, a água da vida, né? Quando essa água cai de novo nessa terra, gente, aí tudo o que tem de semente boa e o que tem de vitaminas naquela terra, ela volta a brotar de novo, né? E essa água é a água do Espírito Santo de Deus, é a água da vida, é Jesus, né? Em João 4,14 diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida. Gente, é tempo da gente parar para estar com Deus e pensar que é importante a gente irrigar o nosso coração diariamente. Por isso que Satanás trabalha para que o crente não tenha tempo a sós com Deus diariamente, não leia a Bíblia, não ore, não jejue, não consagre, porque é isso que traz, esse tempo com Deus que traz um diferencial para a nossa vida. Porque se a gente fica um cristão nominal, um cristão que não busca, um cristão que não fala, que não tem intimidade com Deus, a gente vai deixando de regar a terra, e cada vez mais a gente vai ficando o quê? Totalmente, a terra vai ficando seca, né? Para de regar o seu jardim, né? Para de aguar as plantas da sua casa. Se você estava aguando todo dia, começa a aguar de 3 em 3 dias, começa a aguar uma vez por semana, e você vai ver o resultado. Assim também é a nossa terra do nosso coração. Se a gente para de aguar, para de regar, para de buscar dessa água da vida que é Jesus, essa água que é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, irmãos, a nossa terra vai secando, as plantas que tem, os frutos que tem vão morrendo, vão murchando, e quando a gente vê, estamos totalmente estagnados. Amém, gente? Agora, Apocalipse, eu gosto dessa frase, Apocalipse 22:17, se você está anotando, eu gosto dessa palavra, e por isso que eu falo para vocês que é difícil, né? Até nós pastores mesmo, tá, gente? Eu como pastor, se eu não me disciplinar, todos os dias, ao ter tempo a sós, tempo de clamor, porque uma é você estar ministrando a palavra aqui, você está preparando uma mensagem, você está fazendo uma visita, é uma coisa, uma é você separar tempo de qualidade com Deus, de você dobrar o seu joelho, de você chorar na presença de Deus, de você pedir revelação do céu, você parar tempo para você ler a Bíblia, que é aquele seu tempo de você e Deus. Isso vai fazer muita diferença na nossa vida. Mas em Apocalipse 22:17 diz o seguinte: e o Espírito e a esposa dizem vem, e o que ouve diga vem, e o que tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, gente. Essa água, nós precisamos dessa água para a terra do nosso coração. Então, vamos pegar essa pergunta. A primeira pergunta é: como que anda a terra do seu coração? Você vai ter que pedir para Deus sondar o seu coração e você ter essa experiência. A segunda é: a terra para ser boa tem que ter água. Tem que ter água ou não tem, pessoal? Então tem que ter água.
Para a terra gerar, produzir, mostrar realmente o potencial dela, ela tem que ter água. E a mesma coisa somos nós, buscando em Cristo a água da vida. Agora, gente, a terra também, para ser boa, ela tem que ser arada. Você sabia disso? Tem que arar a terra, né? Vamos pegar uma terra aqui que ela é boa, mas ó, só estão pisando nela, ó, pisando. Vai nascer alguma coisa numa terra que só pisa? Ela tem que ser arada, né? Tem que ser, alguns têm várias expressões, mas ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser tombada, mexida, né? Para depois vir a última etapa, que é a semente, né? Tem que ser mexida, né? Existem pessoas, gente, que elas aceitam a Jesus Cristo. Quando você mexe a terra, inclusive agora terminando a seca, o que acontece? Quando os tratores passam a patrola, né, o patrol nas ruas de terra, né, é a alegria de quem? A alegria dos borracheiros, né? Por quê? Porque moto fura pneu, carro fura pneu, não é verdade, Jó? Né? Por quê? Porque eles pegaram aquela terra que estava compactada, o trator vem, Ivoninho, ó, vai passando e vai mexendo naquela terra. Então, o que acontece? O que dá de pneu furado, pneu com prego desse tamanho, né? Entendendo? Com parafuso atravessado, né, Galdério? Né? Entendendo? Por quê? O que aconteceu? Mexeu a terra. E quando mexe a terra, vai tirando as impurezas, vai tirando aquelas coisas, tira também caco de vidro, tira sujeira, né? A terra arada é a mesma coisa. Por que a terra tem que ser arada, irmão? Porque muitas vezes existem pessoas que elas aceitam Jesus, mas elas não se desprendem assim das raízes mortas, gente, das ervas daninhas, daquelas pragas ali que estão escondidas, pragas que danificam a planta. Então, quando arado, ele é um instrumento que serve para lavrar, ele ara os campos, ele revolve a terra, ele vai tirando aquele monte de raiz morta, de coisa que vai atrapalhar o crescimento da planta, vai descompactar ela, vai viabilizar um melhor desenvolvimento da raiz e da planta. Quando você pega a planta, a terra e mexe, ó, faz isso no seu jardim, tá? A planta lá daquele vaso, que era tão bonita, né? E agora está feio, coitadinho. Sabe por quê? Está faltando você pegar aquele vaso, pegar aquela terra, mexer, tirar, entendendo? E colocar uma terra nova lá. Aí você vai ver que a planta vai ficar bonita de novo, vistosa, né? Assim é o nosso coração. A gente tem que tirar algumas coisas que estão aqui dentro, que a gente aceita Jesus, mas a gente continua com isso. Deus não se agrada, impede um crescimento futuro, de um propósito, de um chamado, e a gente fica falando: Senhor, por que não acontece isso? Por que parece que tudo que eu faço não dá certo? Porque muitas vezes, irmão, são coisas que precisam ser tiradas aí do seu coração, precisa ser movida essa terra, esse coração tem que dar uma chacoalhada, né? Assim também é o terreno do nosso coração. Se ele só receber água, gente, ele vai compactando, ele vai criando um limo e as coisas ficam difíceis. Se fosse assim, só a água, né? As chuvas aí encheria a terra de planta, não, mas só a água batendo, e se a terra está compactada, a água bate e vai embora. A terra tem que ser arada, tem que ser mexida, para quando a água cai, entendendo? Prepara realmente a terra e gera todo o potencial que aquela terra tem para tirar. Amém, gente? Então, a gente precisa estar sempre arando a terra do nosso coração, gente. Sabe com o que, irmãos? Fala comigo. Palavra de Deus. Amém? É aqui que o nosso coração é arado. Porque isso aqui, irmãos, não fala o que a gente quer ouvir. Isso aqui fala o que a gente precisa ouvir. É a Bíblia. A Bíblia, irmãos. Amém? A Bíblia fala conosco. Ah, pastor, mas eu ouvi uma mensagem tão boa do pastor fulano. Irmãos, não estou falando que você não pode deixar de ouvir a palavra, mas você precisa, pegar a sua Bíblia e ir para um cantinho da sua casa, e só você e Deus ter um tempo com a sua Bíblia.
Ah, pastor, mas os irmãos estão me mandando pelo WhatsApp umas mensagens tão lindas, eu fico umas 2, 3 horas, irmão, não tem problema, mas você tem que fazer isso que eu estou te falando. Tem revelação que o Espírito Santo e a palavra vai trazer somente para você. Não adianta você abrir o WhatsApp, não adianta você assistir as mensagens pela TV, só para isso, porque você precisa de uma experiência pessoal, única e íntima com Deus. E o que vai arar a terra do seu coração é a palavra. E aí, pergunte a você mesmo: você tem conseguido fazer isso? Por mais que a sua vida é corrida, você tem separado você um tempo, um TSD, tempo a sós com Deus, para você parar ali, falar: Senhor, é nós dois agora, juntinhos aqui, fala comigo, Espírito Santo. Experiências tremendas Deus vai trazer para a sua vida. Amém, gente? Essa palavra, ela ara o nosso coração. Amém? Por isso, vamos fechar esse texto, Hebreus 4:12. Amém? Hebreus 4:12. Independente, de todo o processo que a gente tem. Hebreus 4:12 traz essa palavra. E diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que o Senhor Jesus falou? Falou: gente, as guerras, os pecados, as abominações, tudo que não presta, gente, sai aqui, dos pensamentos e do coração do homem. E quem é que discerne tudo isso e nos revela? Quem, gente? A palavra de Deus. Ela prova. Por isso que muitas vezes você precisa separar um tempo, você e Deus, você pegar a sua Bíblia e tirar um tempo a sós com Deus, para que o seu coração venha a ser sondado. Amém, pessoal? Para finalizar, lembra que nós falamos que a terra do nosso coração, ela tem que ser aperfeiçoada e analisada se ela é boa. Ela tem que saber também que precisa de água, que é a água do Espírito Santo, da alegria de Cristo. Ela tem que ser também arada com a palavra de Deus. Tem que ser remexido o nosso coração, muitas vezes, para que venha o grande final de tudo isso, irmãos, que é a semente. Fala comigo: a semente. Não adianta eu ter terra boa, com muita água e bem arada, mas sem semente, porque quando não tem a semente, irmãos, e a terra é boa, tem muita chuva e está arada, nasce o que, pessoal? Sem a semente, nasce a erva daninha, nasce o mato, nasce a praga. A semente tem que vir no final. Tem muita gente que a terra dele está uma maravilha, mas ele esqueceu de tomar posse da semente. O que vai gerar no coração dele essa intimidade e uma escala de intimidade com Deus. E essa semente, fala comigo assim, é o amor pelos perdidos. Você sabia disso? Você sabia que de repente o que está faltando é você buscar mais, sentir mais, viver mais, é você ter amor pelas pessoas que estão longe de Jesus? Irmãos, todo movimento cristão, toda ideia cristã, todo o crescimento cristão que houve desde 60 depois de Cristo, desde Atos 2, meus discípulos, a gente está fazendo aquela breve história da igreja, né, Rui? Você viu lá que a igreja foi estagnada há mais de 1.300
300 anos a igreja estagnada, porque criou-se uma grande organização religiosa, da qual as pessoas eram o mínimo, era a última pessoa, era a última coisa a ser valorizada. E aí, quando aconteceu isso, a igreja ficou morta por mais de 1000 anos. Isso pode acontecer conosco quando a gente não tem amor por aquelas pessoas que estão perdidas. O cristianismo só cresceu, só explodiu quando gerou um verdadeiro amor pelos perdidos. Irmãos, sabe por que muitas vezes a gente desanima de vir para a igreja? A gente desanima dos cultos, a gente desanima de Deus, porque nós não temos um foco, porque o nosso foco muitas vezes é vir para a igreja apenas por causa da nossa salvação. Sabia disso? A gente não está preocupado com as outras pessoas, a gente não está preocupado com o nosso vizinho que não é crente, com o nosso parente que está desviado, com o nosso amigo, com o nosso inimigo. Muitas vezes nós somos crentes, mas nós temos inimigos. Nós somos crentes, mas não perdoamos. Nós somos crentes, mas somos magoados com metade da igreja. Jesus para alguém, o que te motiva a vir para a casa de Deus? A maioria vão falar assim: não, eu vim só por causa da minha salvação, eu vim para mim não no inferno, eu vim porque se eu não vir, meu marido vai pegar no meu pé, minha mãe vai pegar no meu pé, meu pai vai pegar no meu pé. Eu venho para a igreja porque eu gosto de tocar e cantar, para você, que senão, já que não me deixaram cantar e tocar, então motiva a vir para a casa do Pai? O que te motiva a buscar a comunhão com Deus? Se você não colocar nessa terra boa do seu coração amor pelos perdidos, vai chegar um momento que você vai estar. O Espírito Santo é que nos mostra o que devemos fazer e como devemos orar, sabia? Ele vai nos mostrar. O que mais acontece hoje são crentes que vêm para a igreja e somente pensam em si mesmos. Eles muitas vezes odeiam o mundo e também os que estão no mundo, mas o próprio Deus diz que ama o pecador e odeia o pecado, gente. Irmãos, as pessoas vêm para a igreja, eles param de adulterar, vão pensar, param de roubar, param de mentir, param de beber, param de usar droga, eles param de fazer tudo o que eles faziam antes no mundo, mas eles não fazem aquilo que Jesus manda eles fazer. Toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eles param de fazer tudo o que é errado, mas não fazem o que é certo. Quando ele não era crente, ele ficava na rua, amanhecia na rua bebendo, festando. E hoje que ele é crente, há anos que ele não vem numa vigília da igreja, que ele não consegue ficar até 10 horas. Deu 10 horas, ele vai embora para casa. Se a vigília for até meia-noite, ele vai embora, porque ele está cansado. Mas quando ele não era crente, ele ficava até amanhecer o dia na rua. E hoje, vocês estão entendendo? Então a gente deixou de fazer o que é errado, mas a gente não faz. Não é que a gente não faz o que é certo. E nisso inclui o amor pelos perdidos. O amor pelo perdido não é para o pastor e para o diácono e para o evangelista e para o líder de célula. O amor pelos perdidos tem que ser por todos. Essa semente tem que estar no coração de todos. Jesus não deixou uma ordenança para alguns escolhidos, Ele deixou para todo aquele que aceita Ele como Salvador. Amém? O Espírito Santo traz isso para nós. Versículo 14 de 2 Coríntios, tá? Eu gosto de 2 Coríntios. Vamos pegar 2 Coríntios capítulo 5, né? Vamos fechar. E diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange, e julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus entregou sua vida por nós. A gente estávamos perdidos, e nós, o que a gente tem feito? Orando, evangelizando, jejuando,
procurando trazer o nosso próximo a Jesus em arrependimento e novidade de vida? Olha, irmãos, se isso nem passou pela sua cabeça essa semana, é sinal que você está precisando colocar essa semente de amor aos perdidos no seu coração. É sinal que no seu coração não está essa terra. Se você essa semana não ligou para ninguém, não insistiu para ninguém vir para a igreja, não insistiu para ninguém a ir para a célula, na escola bíblica, não é só orar, irmãos, é fazer. Você não fez isso. Há uma grande possibilidade que a semente de amor pelos perdidos precisa ser colocada de novo na terra do seu coração. Isso vai fazer a diferença. Essa semente é fundamental para quem é e diz ser discípulo de Jesus. Porque lá em Lucas 14:27 diz, Jesus falou assim: qualquer um que não levar a cruz e não a vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? O amor aos que estão longe de Jesus é a semente da nossa terra boa. E Jesus nos manda guardar os mandamentos em amor a Ele e por Ele. Por isso que Ele fala lá em João 15, fala claramente: se guardardes os meus mandamentos e permanecer no meu